Caras irmãs, caros irmãos, como o Padre Washington comunicou no último vídeo publicado neste canal, a partir de hoje, o chamado Momento de Oração oferecido pela nossa faculdade ganha um novo formato. Ele será realizado aos domingos e não mais em todos os dias da semana. Ele contará ainda com as contribuições do Padre Washington, a quem nós agradecemos, mas também de outros professores jesuítas de nossa faculdade, como vocês já puderam notar ao verem um novo rosto conduzindo este momento. Faremos a meditação de hoje dividindo-a em 3 momentos. No primeiro, situaremos o texto de nossa oração e seus contextos litúrgico e bíblico. Em seguida, faremos um pequeno comentário sobre o Evangelho do dia que nos ajudará, em um terceiro momento, a meditá-lo em oração. Passemos ao primeiro momento. Comecemos por situar liturgicamente o Evangelho deste domingo. Com a celebração do ciclo da Páscoa, começado durante a Quaresma e concluído com a solenidade de Pentecostes, nós fizemos um intervalo na leitura continuada do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho proposto para as celebrações deste ano litúrgico. Portanto, a partir deste domingo, nós voltaremos, na condição de discípulas e discípulos, a escutar a Boa Nova de Jesus, segundo São Mateus. E qual é o trecho e o contexto bíblico do Evangelho de hoje? O texto que nos é proposto pela liturgia é o de Mateus 9:36 a 10:8. Na leitura de hoje veremos como Jesus se compadece das multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Contemplaremos também o chamado dos 12 apóstolos, que são enviados por Jesus a anunciar o reino com palavras e ações à casa de Israel. Quanto ao contexto bíblico de nosso texto, é consenso entre os biblistas dividir o Evangelho de Mateus em 5 discursos de Jesus. O nosso texto é a anteporta do segundo discurso de Jesus, também chamado de discurso missionário. Sabemos que a palavra de origem latina missionário corresponde à palavra apóstolo de origem grega, que por sua vez significa enviado. Tudo isso para dizer que o contexto bíblico do Evangelho de hoje se situa na abertura da seção missionária do Evangelho de Mateus. Comecemos agora o segundo momento de nossa reflexão, em que apresentaremos algumas considerações que podem nos ajudar a rezar o Evangelho de hoje. A primeira delas é que cada discípulo é chamado pelo nome. Nosso nome é nossa identidade. Jesus nos chama assim como nós somos e não como nós gostaríamos de ser. A segunda consideração vem do fato de essas pessoas serem chamadas a formar parte de um todo. Elas não são chamadas isoladamente, mas como um corpo. Os números são altamente relevantes para Mateus. 12 eram as tribos de Israel. 12 é o número da comunidade, da pertença a um povo, a um nós, que nos afasta de toda tendência de isolamento no eu, no meu, sem importar com o outro. Ademais, como acontece em uma família, cada indivíduo é diverso do outro, e não foi diferente entre os discípulos de Jesus. Nós temos figuras as mais diversas, como Simão, o Zelota, que fazia parte do Partido Revolucionário daquele tempo, e figuras duvidosas, como Mateus, que era cobrador de impostos, e Judas, que foi aquele que traiu Jesus. Essa segunda consideração nos leva à terceira, que parte de uma pergunta. Como foi possível reunir pessoas tão diferentes em um só grupo? O Evangelho nos parece dar 2 indicações de respostas. A primeira delas vem do fato delas terem sido chamadas justamente por Jesus. Elas não podiam dizer não àquela pessoa que as tinha acolhido, amado. Como dizer não a um olhar de amor? A segunda indicação de resposta vem do próprio rosto sofrido, maltratado.
daquele povo, que era como ovelha, sem pastor. E aqui vem então duas perguntas. Como dizer não àquela pessoa que tem fome e nos pede um pão? Como dizer não a quem tem sede e nos pede um copo d'água? Não podemos dar uma outra resposta senão, sim, eis-me aqui. E por fim, passemos a uma última consideração que versa sobre as recomendações de Jesus. Ele, ao enviar os discípulos 2 a 2, os envia também para, numa terra habitada de desolação, de morte e de doença, para nesta terra anunciar com palavras e com ações a chegada do reino dos céus. Em meio a um povo que chorava seus mortos e seus doentes, abandonados pelo governo político e religioso da época, os discípulos são empoderados por Jesus para curarem os doentes, ressuscitarem os mortos e expulsarem os demônios que aprisionavam aquele povo num círculo de escravidão e de morte. Em meio a um mundo contaminado pela ambição que leva à morte do outro, Jesus faz esta recomendação: de graça recebestes, de graças deveis dar. Gratuidade que nasce da compaixão, palavra tão materna, evocada pelo versículo de abertura do Evangelho de hoje. Compadecer-se é ter as próprias entranhas movidas pela dor de nossos irmãos e irmãs. Por fim, passemos ao terceiro momento, em que nós daremos algumas indicações práticas para a nossa oração. A primeira delas é aquela de encontrar um lugar que seja adequado, uma posição que seja confortável para a minha oração. A segunda, que eu possa me colocar na presença de Deus. Sem essa presença, eu não posso estar em oração. Melhor ainda, que eu tome consciência de que estou na presença de Deus. Em seguida, tomo um texto. Posso lê-lo uma e outra vez, quantas vezes forem necessárias, interiorizando-o, degustando a palavra de Deus. Em seguida, que eu possa contemplar com os olhos da imaginação Jesus. Como é o seu olhar? Como ele olha para aquela multidão, abatida, cansada, como ovelha sem pastor? Consigo enxergar o seu coração, que se comovia, suas entranhas de amor e de misericórdia. Contempla agora também os rostos de tantas vítimas do pecado dos homens e das mulheres de hoje. Que eu seja capaz de olhar os seus rostos diante de um mundo ferido e maltratado. Que eu contemple o chamado do Senhor a trabalharmos em sua messe e pelo seu reino. Que nos deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, conduzir pelo Senhor e não temamos dizer sim ao amor exigente com o qual Ele nos chama e ao qual nos envia no serviço do reino. Amém.